Muito boa noite para você que está já online comigo. Eu rodei alguns vídeos para você conhecer um pouco aí do meu mandato, especialmente para quem é de Porto Alegre, paga o meu salário, né? Paga os seus impostos, ainda que através do fundo municipal. A gente tô aqui com frio hoje em Porto Alegre, deu mais esfriado, passou um ciclone, já já vamos falar disso. Mas pelo fundo de participação dos municípios, na verdade, todo brasileiro acaba pagando o meu salário. Então, você que também não é de Porto Alegre, mas é de outras localidades, você justamente tem aí uma participação. Por isso faço questão também de prestar contas, né, sobre a minha atuação como político, como vereador. Você está vendo aí o meu convite para entrar nos grupos, né? A gente tem até aqui, a nossa equipe está colocando ali alguns comentários. Tá aqui embaixo nos comentários, tá? Entre no grupo de apoiadores em Porto Alegre. Você que é de Porto Alegre, a gente trata assuntos mais, além dos assuntos gerais, como hoje vai ser um assunto mais nacional. Nesse grupo a gente trata de questões de Porto Alegre, que às vezes para quem é de mais longe não tem tanta relevância. Mas tem o grupo também aqui para quem é de fora, ó, né? Para quem é de fora. Aliás, acho que eu botei os mesmos, os dois são o mesmo, né? Deixa eu ver. Ah, não, aqui, ó. Tá, é o mesmo comentário, mas ali embaixo você vê apoiadores do Rio Grande do Sul, que é o segundo grupo. Então, se você não é de Porto Alegre, entra no segundo grupo. Se você é de Porto Alegre, entra no primeiro grupo. O convite vai ficar aqui embaixo no canto aí esquerdo da sua tela durante toda a live. O pessoal já está chegando, vou guardar mais alguns instantes, né? A gente sabe que o Facebook começa a distribuir. Agnes Tramontim, boa noite para todos destes 497 pedacinhos do Rincão. O Rio Grande do Sul tem 497. O Agnes Tramontim, que é de São Leopoldo, que já distribuiu lá no Atualidades, onde todos chamam de volta. Quem sabe um dia, né? Quem sabe a gente volta. Aliás, vão escrevendo como é que foi o tornado aí. Aqui onde eu moro, em Porto Alegre, graças a Deus, muita chuva e vento, mas não faltou luz, não houve mortes, não houve assim, ao menos onde a gente viu, não houve destelhamento. Eu moro numa região, eu moro num prédio, né? A gente mora em região de prédio, às vezes não percebe tanto. Mas vai mandando aí como é que foi o tornado, a passagem do tornado aí pela sua cidade. A gente vai interagindo. Boa noite para o Luiz, boa noite para o Leão Reis, boa noite para Rafael e Solange Marqueviques. Já estou nele, valeu, Agis, obrigado. A Rita também dando boa noite. Antônio Federici merece, mas quem vai dar andamento ao assunto? O assunto, você diz, Antônio, do projeto ou da live de hoje? Aliás, hoje nós vamos. Ah, entendi, tá. Óbvio. O tema da live é: o ministro Barroso merece impeachment ou não merece impeachment, né? Não sei se você ficou sabendo da fala dele. Há, inclusive, diversas outras falas aí, né, do ministro, perdeu o Mané. Essa semana, ou no final da semana passada, ele falou sobre o, a Suprema Corte ter virado uma corte política, né? Estou separando esse vídeo aí também para gente acompanhar de vários ângulos. Agora, na parte da tarde, nós tivemos uma fala divulgada do ministro da Justiça, Flávio Dino, uma fala absolutamente lamentável, né? Onde o ministro disse que a censura na rede social, aquilo que a gente já sabia, que eu já falei aqui, quando eu trabalhava na Pampa falava, que na verdade a censura que eles querem é a censura dos divergentes. Quando o governo Dilma lançou o Humaniza Redes, que o pessoal apelou de Cubaniza Redes, né? Então a gente já sabia que era para a censura, né? Então a pergunta, viu, meu nobre Antônio, merece, mas quem vai dar andamento? Eu vou responder.
Eu vou responder quem é que pode dar andamento para o impeachment de Luiz Barroso, que soltou uma nota, como manda o bom jornalismo. Nós vamos ler essa nota no Twitter de Barroso, né, do ministro. Ele soltou uma nota, a gente vai trazer também para você dar a sua opinião, para você entender o que ele quer dizer com isso, se você confirma, se você não confirma. Nós traremos a nota oficial, está no site, aliás, do STF, né? Então a gente vai ver o que disse em respostas o que a fala dele, que repercutiu muito mal, aliás, já vejo aqui na imprensa que o presidente do Senado não gostou da fala, recriminou a fala, mas já a gente vai seguir juntos aí. Deixa eu dar um abraço para quem tá chegando. Um beijo especial para minha mãe, tá ali no andar de baixo, né? Tá dando boa noite. Ela tá dando um passeio aqui pelo Rio Grande do Sul, tá curtindo umas férias aqui com a gente, com os meninos, com a Aline. E hoje também tá nos dando o privilégio da sua audiência. Já escutei aqui no canto de ouvido que ela tá, inclusive, ali na live, acompanhando a live. Né? Nesse horário que eu costumava estar na TV, a mãe lá de Curitiba sempre estava assistindo, né? Então ela mantém aí o hábito assistindo o filho. Obrigado a dona Lígia. Enilda Zimmermann, boa noite. Aqui também o Rafael e Solange, de Santo Antônio da Patrulha. Gosto muito de suas posições, obrigado ao casal. Grande Matias Dietrich, Chapecó presente, muito bem. Matias, que é um dos grandes facilitadores e causadores da minha assunção ao cargo de vereador, né? Foi um grande apoiador do meu trabalho nas campanhas. É uma espécie de um fado madrinho aí, né? Sem a força, o apoio do nosso Matias, que se mudou depois para Chapecó, está lá perto das famílias dele, da família da esposa, me parece. Então ele acabou se mudando, mas sempre está aí, está hoje com a gente na live também. Bento Gonçalves, o Antônio está perguntando a respeito do impeachment. Fabiano Runin, ótima noite a todos, valeu Fabiano. Shirley de Domênico, tá aí o Jorge, este me representa, obrigado Jorge, obrigado pelo carinho de todos vocês que confiam no meu trabalho, seja como vereador, seja como comunicador, como teólogo. Roberto Ávila, estou assistindo na expectativa das tuas considerações, obrigado Roberto, que é aqui de Porto Alegre, tem sido um parceiro também do princípio do meu mandato para a gente ajudar pessoas que precisam do poder público, ali onde o poder público não chega. Anuar Chiesa, Alexandre Lima, valeu, tamo junto. O grande Alexandre, jornalista aí, ó. Jornalista dos bons aí, grande Alexandre, também conheci na campanha do ano passado. E o último recado, por enquanto, Vilmar Belisário. Bom, ministro Barroso teve uma fala, foi aquela coisa, quem fala demais dá bom dia para cavalos, já diriam os antigos, né? O ministro Barroso foi a um converscote aí dessas, eu costumo dizer, dessas semi-guerrilhas aí, estudantis. Aliás, parece que hoje um rapaz lá do Paraná foi agredido na UFSC. Não sei se eles foram aqui. Teve um pessoal do MBL aqui na URGS que andou invadindo aí invadindo não, indo lá ocupar o Grêmio Estudantil, não sei se é assim que fala, DCE, como é que é, e pintar as paredes, enfim, e acho que foram fazer a mesma coisa em Floripa e não sei, parece que armaram uma emboscada. O rapaz está no hospital, se der tempo eu falo ainda sobre isso. Mas o ministro Barroso foi até essa reunião da UNE, Congresso Nacional da UNE em Brasília, União Nacional dos Estudantes, que na verdade deveria ser o UNM, né, União Nacional dos Militantes, porque não fazem nada lá senão usar drogas, transar à revelia de todo e qualquer pudor e ficar repetindo as bobagens marxistas, gramscistas, leninistas e toda essa escumalha intelectual
que o socialismo, o comunismo legaram aí essa piazada. É aquela velha história, né? Quem tem 18 anos e é socialista não. Quem tem 18 anos e não é socialista não tem coração. Quem tem 30 anos e é socialista não tem cérebro, né? Mais ou menos assim que até pagar a primeira DARF, até pagar os primeiros impostos. Claro que eu respeito o contraditório, respeito as pessoas têm liberdade para escolher o que quiser, e assim como eu ainda tenho liberdade para falar as minhas opiniões. Você que está chegando aqui agora embaixo, ó, na minha tela, aqui embaixo, ó, tem o meu grupo de WhatsApp. A gente ali nos comentários fixou para você entrar e acompanhar meu trabalho. Vai deixando seu comentário também aqui embaixo. A gente vai repercutindo juntos. Então o Barroso foi até a Uni e falou o seguinte. Vou já passar direto para a fala. Eu tinha separado um vídeo do UOL, mas eles fazem. Vamos ver aqui se eu consigo. Tá rodando um shorts, mas eu quero ver aqui se eu consigo pegar a fala dele in natura, né? Vamos ver, acho que o Metrópolis aqui, ó. Vamos ver. Estou separando aqui bem certinho o ponto para a gente ouvir o que disse o ministro. A qualidade não vai ser tão boa, tá ali o Flávio Dino junto com ele, mas o áudio é o mais importante para você entender bem o que disse aí o ministro Barroso, né? Eu vou ficar aqui no cantinho, depois eu vou maximizar a tela. O que ele disse é um absurdo, prepare o seu estômago, né? Então a gente já vai soltar. Daqui a pouco eu volto. Vamos colocar aqui em tela cheia e aí você pode assistir. Vamos lá. Com energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Eu saio daqui com energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Eu saio Agora que eu vi que o meu microfone estava fechado, você já deve estar apavorado aí, né? Exato, ó, sem áudio, voltou. Eu dizia então que é um absurdo o que esse ministro falou. É um absurdo o que estamos presenciando na Suprema Corte. Além de nós termos o Alexandre de Moraes, que age ao arrepio de todo o devido processo legal, o Alexandre de Moraes age como um ditador de toga, né? Agora nós temos um ministro que, em poucos dias, num lapso temporal muito pequeno, o pessoal está dizendo que foi o Barroso que censurou aqui o nosso Luiz Henrique. Não foi, tá? Eu tinha esquecido de desmutar. Mas nós temos um ministro que na mesma semana diz que o STF se tornou uma corte política, um agente político, na verdade, e ato contínuo, ele sobe num palanque e disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Só não enxerga quem não quer. A grande verdade é essa, meus amigos. Só não enxerga quem não quer que sim, a Suprema Corte vota de maneira política. Nós tivemos a Carmen Lúcia, que já foi presidente. Aliás, o Barroso vai ser presidente da Suprema Corte ano que vem, viu? No lugar da Rosa Weber. Mas agora nós temos uma confissão que explica, por exemplo, por que a ministra Carmen Lúcia disse que era contra a censura, que via com problemas censurar um trecho de campanha lá, uma fala da campanha do Bolsonaro, mas nesse caso podia.
Agora fica claro. Agora tem um ministro da Suprema Corte, veja a gravidade desse momento. Nós temos um ministro da Suprema Corte admitindo que trabalhou para derrotar o bolsonarismo, com a ajuda. Ali ele fala, né? Nós derrotamos. Certamente está ladeado do Flávio Dino, né? Que é um agente político. Então, ele, no seu discurso, pela retórica, a gente vê que ele está em comunhão com aqueles que estão ali presentes, portanto, sim, ele considera que o Flávio Dino também. E certamente com o Convescote. Ainda que ele tenha sido vaiado, especialmente pelo pessoal da enfermagem, porque ele barrou lá o teto da enfermagem por uns tempos, depois liberou. Né? Então é muito grave o que está acontecendo no Brasil. Nós temos um ministro que confessa, que admite que trabalhou contra um dos candidatos. E podia ser o Lula. Eu não defendo o Bolsonaro. Eu defendo valores. Assim como não defendi o Daniel Silveira. Assim como não defendo o Deltan Dallagnol. Apesar de que agora conheço ele pessoalmente. Mas defendo valores. Defendo princípios. Defendo o Estado de Direito, o devido processo legal. E isso que Barroso está fazendo é realmente algo quase que um crime eleitoral. Eu diria que é algo que dá, sim, uma concretude para um pedido de impeachment. Nós temos materialidade para um pedido de impeachment de Luiz Barroso, que confessa que trabalhou de toga, fez política de toga, trabalhou politicamente, portanto, ao arrepio da lei, um crime de responsabilidade, contra um dos candidatos. Então, o ministro Barroso cometeu um crime de responsabilidade ao admitir publicamente, de cima de um palanque de um convescote estudantil de esquerda, ao lado do ministro da Justiça, que trabalhou contra o bolsonarismo. Então, aquilo que antes aí os Reinaldos Azevedos, essa escória do jornalismo toda aí, lulopetista falava, né, esses Globo News, esses Miriam Leitões da vida aí, a outra lá que pediu pro Haddad tocar violão, até tem no meu YouTube, depois eu passo aí, um momento de descontração para vocês, um compilado que a gente fez do Faz o L, né? Quando era o sanfoneiro do Bolsonaro, era uma coisa fim do mundo, vergonha, né? Bizarro. Então, para esses jornalistas, fica a vergonha, né, de não cobrarem, de não irem na garganta dessa gente e perguntar, e aí? Então, toda essa escumalha petista, e agora vemos que essa escumalha teve apoio, o Lula sim foi descondenado partidariamente, politicamente. Essa é a confissão essa é a gravidade que a confissão de Luiz Barroso implica. Ou seja, ao confessar que trabalharam contra o bolsonarismo, a gente entende que o Lula foi descondenado, sim, por objetivo político. Aquilo que nós já dizíamos, e essa escumalha, essa escória do jornalismo pago, chinfrim, rastaquera, ele nos chama de porque vocês são negacionistas, porque são reacionários, porque isso, porque aquilo. Mas agora tudo começa a fazer sentido. E a coisa é tão à luz do dia, a coisa é tão iníqua, que eles não têm. Se ali é o Rafa passando no fundo da live, que eles não têm pudor. O Alexandre de Moraes já não tinha pudor.
A Carmen Lúcia não teve pudor em dizer que era censura, mas como era contra o Bolsonaro. Ela não falou com essas palavras, mas o contexto. Mas como era contra o Bolsonaro a favor do Lula, então podia censura. E agora nós temos uma confissão de um ministro. Nós temos alguém que cometeu crime de responsabilidade e é réu confesso. É réu confesso, gente. Ministro de Suprema Corte não tem que estar em palanque de Grêmio Estudantil. Não tem que estar em convescote junto com o ministro da Justiça, que é um cargo político. Já disse aqui, quem fala demais dá bom dia para cavalo. Então nós temos um réu confesso. Evidentemente que, ao contrário do que fez o Alexandre de Moraes no dia 8, que não individualizou a culpa, o processo, eu individualizo, portanto, não acho que a fala do Barroso represente todos os ministros, mas quando eu vejo Alexandre de Moraes, aliás, voltando, quando eu vejo descondenarem o Lula baseado em mensagens roubadas de celulares, supostamente do Telegram, de celulares da Lava Jato, que até hoje não se comprovou. Vou refazer aqui que tá frio. Quando você vê isso, esse descondenamento do maior bandido, chefe de quadrilha que esse Brasil já teve. Quando você vê toda a perseguição que o Bolsonaro, o bolsonarismo sofreram, e de novo, eu não estou aqui entrando, eu não sou bolsonarista, eu votei no Bolsonaro em segundo turno em ambas as ocasiões, não acho que ele era o melhor, mas ele era muito melhor que o Lula, né? O Lula é um bandido. Mas o que fizeram e perseguiram o Bolsonaro e o bolsonarismo, depois na campanha o que foi feito com essa cereja do bolo da Carmen Lúcia, dizendo que a censura não pode, mas nesse caso pode. O Alexandre de Moraes agindo ao arrepio da lei, especialmente nesses atos do 8 de janeiro. Quem quebrou, quem fez bandalha, que apodreça na penitenciária, mas você tem lá mães, você tem mãe e pai presos com filho pequeno em casa. Enquanto isso tem traficante saindo pela porta da frente. Então realmente é revoltante você ver essas ações e agora o ministro Barroso. Eu vou ler a nota dele. O bom jornalismo pede que a gente dê o contraditório. Eu vou ler a nota dele. Mas não convence, ministro. O senhor cometeu crime de responsabilidade? Sim. O senhor tem que sofrer impeachment? Sim. Primeiro porque não tem que estar em convescote comunistinha, socialistinha de estudante. Não é lugar de juiz da Suprema Corte. Aliás, os ministros viraram celebridades, né? Quer dizer, hoje o ministro faz o Gilmar Palusa lá em Portugal. Enredaram até o governador lá, o Tarcísio, que não precisava ter ido, Tarcísio. Eu não sou que nem os bolsonaristas que estão chamando como é que é? Poxa, o ex-governador de São Paulo aí, o Arthur Lima, me fugiu o nome do cara, o Dória. Não sou como os bolsonaristas que estão chamando de novo Dória, estão dizendo que é traidor, que é melancia. Não. Agora, não precisava ter ido no Gilmar Palusa, né? Podia ter dito, olha, né, e tal, papapá. Mas então o juiz não tem que estar em palanquinho, não tem que ter empresa que promove Convescote, Palusa e Gilmar Palusa, não tem que estar dando entrevistinha toda hora. Quem fala demais dá bom dia para cavalo e temos um ministro réu, confesso. Temos um ministro que confessou de própria lavra, né, de própria boca, que cometeu crime de responsabilidade, fez campanha com a toga, trabalhou contra um grupo político. Vamos ver um outro vídeo que tem um resumo maior aí das peripécias, digamos assim, do Luiz Barroso, que na verdade é um pouco do que ele falou ali no palanque, mas que também amplia um pouco o nosso debate. Então eu vou mostrar aqui para vocês e aí dá subsídio. Já já vou mostrar também a resposta do ministro. O bom jornalismo manda isso. Vou fazê-lo.
mas eu já vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver esse outro vídeo. Até peguei aqui do Facebook do Marcel Van Hatten. Que só ditadura que fecha Congresso, só ditadura que caça mandatos, só ditadura que cria censura, só ditadura que tem presos políticos. Nós percorremos um longo caminho para que as pessoas pudessem se manifestar de qualquer maneira que quisessem. Nós vivemos a democracia no Brasil. E estar aqui é reencontrar o meu próprio passado de enfrentamento do autoritarismo, da intolerância. Então você teve aí uma das falas, né? Com esses recortes aí a respeito do que ia dizendo o ministro e o que isso ia significando, né? Eu queria trazer a fala do Barroso, onde ele falou sobre o STF, que virou uma questão política. Ele deu essa entrevista, deixa eu ver aqui. Enquanto isso, vá mandando o seu comentário e daqui a pouco eu vou interagir com vocês e justamente a gente vai poder aprofundar. Vamos ver se eu consigo se trazer. Ó, tá fervendo, hein? Pacheco diz que fala de Barroso em Congresso da Uni é inadequada, inoportuna e infeliz. Sou presidente do Senado e já já eu vou dizer o que isso pode vir a significar, né? Tem um comentarista do UOL aqui que já está dizendo: STF perde, Bolsonaro ganha com fala populista de Barroso, diz Maierovic. Os robôs vão todos apontar para essa fala de hoje, mas o resumo da fala é que o Barroso dizendo: olha, o STF virou um agente político. Ele disse isso, tá. Não é que nem aquela lá do eleição a gente se toma, que ele estaria citando outra e foi gravado meio defiando. Não, realmente isso ele disse numa entrevista, num evento oficial. Como eu digo, é tão à luz do dia que eles nem percebem as bobagens todas que eles falam, né? E justamente então você tem aí ministros que não têm pudor. Ministros, eles não têm pudor de ir lá e falar: não, olha, agora viramos um ministro, um tribunal político e assim por diante, e estamos participando. E essa confissão que ele faz, né, dizendo que o Barroso, ele dizendo: nós trabalhamos para derrotar o bolsonarismo. Está aí o Regis Tramontim, né, descontraindo um pouco. Luiz Henrique: população precisa voltar às ruas. Tá na mão do nosso grande povo brasileiro. Deixar de ser população e virar povo. Márcia Dalby, o que farão com o ministro? Já vão falar sobre isso. O Alexandre, o que fizeram com o Supremo, uma vergonha. O advogado Lula foi indicado, veja. Nova Revolução Farroupilha. Você é um novo alento com os seus comentários sérios e avalizados. Obrigado. Obrigado, viu, Cláudio? Tamo junto aí. A gente fica muito feliz com o carinho. A Maria dando boa noite. Não adianta materialidade, mesmo admitindo esse abuso. Olha, o presidente do Senado repudiou e falou coisas fortes da fala do Barroso, hein? Não sei, sinceramente não sei se nós não teremos uma chapa quente fervendo. A sorte do Barroso é que vem aí o recesso parlamentar em Brasília, mas já tem gente da oposição dizendo que vai pedir o impeachment, porque é grave. O Barroso cometeu crime de responsabilidade. Fez política de toga, admitidamente, em público, na presença do ministro da Justiça. Se os senadores têm culhão, me desculpa dizer assim num chulês, né? Mas se os senadores têm culhão, se eles honram mesmo o voto de quem botou eles lá,
Eu que votei no Mourão, exijo que o Mourão tome providências. Quem quiser repassar, recortar esse vídeo, mandar para as redes sociais do Mourão, exijo, general Mourão, que o senhor peça o impeachment, que o senhor era parte do bolsonarismo, que o senhor sofreu com isso durante o seu governo junto com o presidente Bolsonaro. E se o senhor realmente honra a cadeira de senador que ocupa, o senhor tem que entrar com pedido de impeachment, trabalhar para impedir que um ministro togado que cometeu crime de responsabilidade e fez política de toga não fique mais exercendo esse cargo. Este ministro, ele é inconfiável. E ele compromete todos os seus colegas porque, paulatinamente, tudo foi feito para ferrar com o Bolsonaro nas urnas. Essa que é... E, de novo, eu não sou bolsonarista, hein? Quem conhece meu trabalho sabe que eu tenho críticas, faço críticas e falazei, como diria o Temer, sempre que for preciso. Mas eu defendo valores, eu defendo princípios. Vamos ver quem mais está comentando aqui. Margot Hotman, um ministro patético de Araque, impeach now. Ah, dona Margot Grande, thank you very much, Mrs. Margot Hotman. Ela que é um pouco brasileira, um pouco americana, volte e meia a gente está junto. Vamos ver quem mais participou aqui. O povo está com medo, sinais da censura que a gente vive. Tomara a Deus que façam. A gente vai, inclusive, trabalhar e fazer pressão para isso. Vamos ver mais um vídeo. Vamos ver mais um vídeo. Qual é o vídeo que eu ia mostrar para vocês? Tinha um outro vídeo do Perdeu Mané. Quero ver se eu acho aqui para a gente poder trazer para vocês. Não pelo Perdeu Mané, que vocês já conhecem bem, mas é um vídeo que traz um Perdeu Mané, mas traz também aí. Algumas pessoas estão me cobrando a respeito da votação sobre o aumento de salário do prefeito, etc. A gente já vai falar isso, que é para o pessoal aqui de Porto Alegre, né? Então a gente vai falar sobre isso. No finzinho da live eu quero falar sobre isso. Eu não vou achar aqui agora, mas vocês lembram da fala do Perdeu Mané, vocês lembram de tudo isso. Vou trazer agora a resposta do ministro. Vou fazer o bom jornalismo, vou trazer o que disse o Barroso, né, sobre essa sua fala. E depois vou ver o que a imprensa está repercutindo. Bom, você está vendo aí então o STF, eu estou aqui no cantinho, tá? Ó. Não se preocupe que eu estou com vocês aqui. Vou aparecer bem aqui embaixo para ler essa notícia junto com vocês. Então, na data de ontem, estou lendo aqui, ó, para você me acompanhar. Na data de ontem, em Congresso da União Nacional dos Estudantes, repito, não devia estar lá o ministro. Utilizei a expressão derrotamos o bolsonarismo, quando na verdade me referia ao extremismo golpista e violento que se manifestou no dia 8 de janeiro e que corresponde a uma minoria. Jamais pretendia ofender os 58 milhões de eleitores do ex-presidente, nem criticar uma visão de mundo conservadora e democrática, que é perfeitamente legítima. Tenho o maior respeito por todos os eleitores e por todos os políticos democratas, sejam eles conservadores, liberais ou progressistas. Né? Ele não pede desculpas, né? Ele só explica, ó, na data de ontem, quando na verdade me referia ao extremismo, jamais pretendia ofender. Ele não pede desculpas, né? Isso significa muito. Então tá aí uma fala esfarrapada, eu até vou já parar de exibi-la, eu não acredito em uma só linha. Para mim, sim, Barroso cometeu crime de responsabilidade, tem que sim sofrer impeachment. Há uma materialidade, há uma confissão de culpa, porque o ministro não tem que estar nesses converscotes, né? Aqui o pessoal está dizendo que o Mourão já comentou, menos mal, né? Votei nele e espero que o Mourão entre com pedido de impeachment. Não tem que passar pano, não tem que ser bagre ensaboado. O Mourão tem que honrar os milhões de votos que botaram ele lá. Eu, inclusive, deixei de votar em outros candidatos. O Mourão não era o meu preferido. Mas ele foi o meu candidato, é o meu senador. E eu quero que ele
protocole uma abertura de impeachment. Isso é uma exigência que eu faço ao Mourão, senador, porque sou eleitor dele, pago o salário dele, pago meus impostos. Então exijo, assim como o meu eleitor pode me exigir em Porto Alegre, no meu trabalho, exijo que ele abra um processo de impeachment, porque é grave, gravíssimo um ministro confessar que cometeu crime de responsabilidade ao confessar que trabalhou para eliminar um grupo político, o bolsonarismo. Jorge, qual a solução? Não, é só pelo... Até não sei se iniciativa pública, mas acho que não, é só senador. Né? O senador é a Casa Alta da República e na repartição republicana é o Senado quem fiscaliza, é o contrapeso e o freio do STF. E está na hora de freio e contrapeso. E qual pagará? E qual pangaré vai entrar no lugar do Barroso? Bom, aí o Lula vai indicar, né? Mas não me interessa. Não me interessa que é o Lula que está presidente. Eu trabalho por valores. O ministro Barroso não tem condições de continuar ministro. Cometeu, sim, crime de responsabilidade. Essa que é a grande verdade. E não adianta uma notinha meio churuca, como eu mostrei para vocês. Eu não acredito, Barroso, em nenhuma das palavras que a tua assessoria escreveu. Você sim confessou que trabalhou contra o bolsonarismo, que é um grupo político. Você, como toga, não poderia ter feito isso. Isso é crime de responsabilidade e o senhor tem que ser empichado, demitido da toga. Vazado, STF. Não queremos ministros como o senhor que cometem crime de responsabilidade. Ministros como o senhor que trabalham politicamente, confessadamente, numa outra entrevista, que diz que a STF se tornou um agente político, e agora é réu confesso no palanque da Uni. A Uni não presta para nada, mas nesse caso prestou para cair a sua máscara, para sua cara deslavada mostrar que o senhor é um ministro parcial. Que o senhor agiu politicamente para derrubar um grupo político. Podia ser o petismo. E mesmo que seja o Lula a indicar o próximo, caso ele caia, não me interessa. Mas esse cidadão não tem mais condições morais de continuar ministro da Suprema Corte. O Ricardo Gama, esse corrupto de toga, fez tudo. Os votos impressos, né? É verdade. Ah, é verdade. Foi ele que foi fazer lobby no Congresso. Então agora tudo começa, viu, Ricardo? Agora tudo começa a fazer sentido. Tudo começa a fazer sentido. Por que ele ia lá, ia para cá? Ele é um ministro político sem condições de continuar de toga. E essa nota corporativa? Não dá para acreditar em nenhuma das palavras dele. Já vou trazer o que a imprensa está dizendo. Já vou trazer o que a imprensa começa a repercutir, a fala de políticos. Vou trazer a fala do presidente do Senado, o órgão que é o único capaz de promover o impeachment desse sujeito, ministro Barroso, que cometeu o crime de responsabilidade, réu confesso, que trabalhou contra um grupo político. Faz falta na Pampa, obrigado, Kleber. Como a Roberta Couto, valeu, Agis. Também votei no Mourão, mas já me arrependo. Eu não sei se eu me arrependo, viu, Enilda, mas vamos pressionar. Boa noite. Grande Diarã. Diarã, que é líder comunitário na Nova Barreto, a gente está tentando ajudá-los aí na regularização fundiária. Para nós liberais, a propriedade privada é o princípio de tudo. Lá eles não tem nem rua, nem CEP, então grande Diarã está na live com a gente. Obrigado pela audiência. Olha só, o Luiz trouxe. Artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros da Suprema Corte. Altera por qualquer forma, exceto via de recurso, a decisão do voto já proferido. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Aqui já dá para enquadrar, porque se ele diz que combateu o bolsonarismo, ele é suspeito. Exercer atividade... Aqui, ó. Exercer atividade político-partidária. Acabou. Não precisava nem ler o resto ali. Ser patentemente decidioso no cumprimento dos deveres, proceder de modo incompatível com a honra. O 5 também, quer dizer, não é de decoro de um ministro ir
num convescote de um grupelho aí de esquerda estudantil e ficar subindo em palanque dar discurso. Isso é quebra de decoro absurda de um ministro da Suprema Corte. Mas esse aqui, ó, vamos ficar com o 3. Exercer atividade político-partidária. É o que ele fez. Obrigado, Luiz, por abrilhantar aí a nossa live. Impeachment já, Barroso e também Moraes, Carmen Lúcia. Calma, hoje estamos analisando também, a Carmen Lúcia até não, mas o Alexandre de Moraes também acho que há... mas é que o Alexandre de Moraes não é réu confesso. Esse cidadão aí, o ministro Barroso, confessou que trabalhou politicamente, entende? Eu também acho que o Alexandre de Moraes ele agiu ao arrepio da lei, tá aí a Constituição, preto no branco, livre de processo legal, mas vai que... Agora o Barroso é réu confesso, ele confessou que trabalhou para derrotar o bolsonarismo. Bom, vamos lá. Vamos ver o que disse o presidente do Senado sobre a manifestação. Vamos ver se ele falou. Acho que ele deu uma entrevista. Então deixa eu mostrar. Pelo Senado é que pode começar a ter um impeachment de um ministro, né? Então a gente precisa estar atento ao que disse o senador Pacheco. E ele foi um tanto forte. Vamos avaliar, vocês me dizem o que é que vocês aí acharam da fala do presidente do Senado. Um membro do poder não cabe a vamos lá do começo. Não cabe a um membro do Poder Judiciário, seja um juiz de primeira instância ou um ministro da Suprema Corte, fazer manifestações de cunho político em relação a uma ala política ou qualquer situação de natureza política. Cabe ao ministro do Supremo Tribunal Federal julgar as causas que lhe chegam. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal. Quando há manifestações dessa natureza de um membro do Poder Judiciário, seja o ministro supremo, seja o ministro de um tribunal superior, isso acaba por desandar esse esforço e inaugurar essa nova fase de discussão sobre o papel do Supremo, sobre impeachment de ministros, sobre uma série de limitações impostas ao Poder Judiciário. Isso é muito ruim para o momento que nós vivemos no Brasil, que é buscar ter mais conciliação, mais equilíbrio e mais união, sobretudo, no momento que nós vimos uma sociedade dividida. Então tá aí, no momento em que vivemos com uma sociedade dividida. Mas não é só uma opinião política, caro senador Pacheco. É uma confissão de que atuou como agente político para derrotar. É o que ele fala. Ajudei a derrotar o bolsonarismo. Então ele agiu politicamente, repito, cometeu um crime de responsabilidade. Terceiro quarto ponto ali do que nós mostramos ontem, até deixa eu voltar aqui, ó. O terceiro, o Luiz mandou para nós do artigo 39 dos crimes de responsabilidade. Ponto 3, exercer atividade político-partidária. É uma confissão de culpa, gente. Não resta pedra sobre pedra. Este senhor não tem condições de seguir minimamente togado. Ele devia renunciar, inclusive. Se é um país sério, se o ministro Barroso é um homem sério, ele renuncia. Mas como fez política de toga, é claro que ele não vai ser um homem sério, né? Com todo respeito. Se o Senado fizer algo quando os ministros começam a acreditar, vamos ver. Eu me surpreendi com essa fala que eu mostrei para vocês agora do Pacheco, hein? Não esperava. Inclusive, ele cita a palavra impeachment. Sei não se daqui um pouco os senadores não aproveitam. Claro, ele pode usar politicamente, ameaçar, não fazer o impeachment, mas o Barroso aliviar para eles lá, né? Porque foi o que fizeram com o Lira, né? O Lira ameaçou se rebelar contra o Lula. Assim, quase que criminosamente começaram a desencavar processos contra o Lira, e quando o Lira beijou a mão do rei bufão lá, o Lula, daí o Gilmar Mendes barrou um processo contra ele. O que mais vem aqui? Ah, tá, isso a gente já viu. Pacheco já passou o pano. Não sei, tchê, sabe? Não sei se passou o pano. Vida do Pacheco foi surpreendente, esse é o meu ponto. Não acho que ele passou pano. Sinceramente, não acho que ele passou pano.
Réu confesso. O Pacheco já está sentado nos pedidos de impeachment do Xandão. Mas é que agora é réu confesso, né, Rafael Solange? Eu até acho que eles vão usar politicamente para tentar barganhar alguma barbadinha, mas é que agora é réu confesso, uma fala onde ele confessa, ele diz, nós trabalhamos para derrotar o bolsonarismo. E esse migué de que, é porque não sei o que, o Bolsonaro, do dia 8, esse é irmão desse, já diriam os antigos, né? Vamos ver o que a imprensa está dizendo a respeito desse caso. Vamos para o UOL. É uma passada rápida, tá? Não... é porque o UOL... Não, vamos só ver o que a imprensa está dizendo. Pessoal que trabalha nessa seara aí da imprensa, eu respeito o trabalho aí jornalístico. O que esse troço aqui do Google está fazendo aí? Não quero comprar. Tá, bom. Vamos lá. É um vídeo também, mas vamos ver o que ele diz aqui, ó. Quem perdeu, tô lendo aqui, ó. Quem perdeu falando dessa manifestação do Barroso, evidentemente Supremo. Juízes não devem falar fora dos autos. Esse auto aqui acho que é com né? Não sei. Juiz tem que ter uma conduta retraída, exatamente. Ele poderia, inclusive, ser enquadrado, não vai, mas ele poderia ser enquadrado por falta de decoro. O que está subindo em palanque de Grêmio estudantil? O Flávio Dino vai lá que é um ser político, um ministro da Justiça é um cargo político. Eu não detesto o Dino, o trabalho, não a pessoa do Dino, mas o trabalho dele. Mas ele é um ser político. Eu sou um ser político, se me chamarem eu vou lá e tal. Agora, o ministro que tem que ser imparcial, que tem que julgar. Então tá aí o Maierovitch falando isso, né? Vamos ver o que mais ele diz aqui. Quem é que ganha? Quem é que ganha? O ex-presidente Bolsonaro, porque tô aqui, ó, tá? Porque pelo que disse o ministro, vejam, aí está um caso estampado de suspeição. O Barroso não pode mais atuar, não pode mais atuar de toga. Você não está entendendo, Maierovitch. Respeito seus cabelos brancos, seu trabalho, mas ele não pode mais estar de toga. A lei diz que o amigo tem que se afastar, mas o inimigo capital também. Nessa de quem ganha e quem perde, o Bolsonaro ganhou. Maneira dos ministros comentarem sobre tudo só desgaste do STF. Seu Chico Alves, né? Que mais aqui? Caetano Veloso. Bom, tá. Vamos ver o que nós temos aqui a respeito do que aqui, ó, o que eu queria ter dito antes a respeito que o Barroso disse que o poder, que o judiciário passou um poder político, eu achei, tá na Gazeta do Povo, não era um vídeo. É só para deixar documentado também, que eu falei na live, eu gosto sempre de dar a fonte. Bom, eles estão pedindo assinatura, eu não sou assinante. Mas tá ali, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, tá nessa manchete aqui, ó. Tá ali, ó. Barroso diz que o Poder Judiciário passou a ser poder político 5 dias atrás. Hoje é dia 13, foi dia 8. Começo da semana. E hoje, ou ontem, enfim, ele fala que nós derrotamos o bolsonarismo. O mesmo juiz, questão de 5 dias, diz que o Poder Judiciário passou a ser poder político. E ele disse que atuou para derrubar o bolsonarismo. Se isso não é réu confesso, meus amigos, eu confesso para vocês que, tá aqui também há 4 dias atrás a revista Oeste disse, olha como é contraditório aqui, Supremo não tem lado político, mas ele acaba de dizer que trabalhou para derrotar o Bolsonaro. Você vê como quem fala demais dá bom dia para cavalo, né? Deixa eu ver, cadê aqui? Tinha o pessoal da direita, vamos ver aqui. Assim, Barroso impeachment. Desculpa que eu perdi a janela, então eu vou fazer aqui na hora. Aí, ó. Oposição pedirá impeachment. Vamos ver o que estão dizendo aqui. Vamos pegar uma carona na Jovem Pan News, né? A gente está dando aí os créditos.
Parlamentares da oposição anunciaram que vão pedir o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, após as falas contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro durante o Congresso da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Quem acompanha e monitora esse assunto e tem todas as informações é o repórter André Anelli, que está ao vivo aqui com a gente. André, uma ótima tarde a você. Seja muito bem-vindo ao Prós e Contras. Conta para a nossa audiência, o ministro já se manifestou a respeito, muita repercussão na imprensa, né? Muita repercussão mesmo, viu, Daniel? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Prós e Contras aqui na Jovem Pan. Lembrando, então, eu estou aqui embaixo, no cantinho da tela, do seu lado esquerdo aqui embaixo. Eu estou aqui de carona com a Jovem Pan News, que vai trazer a repercussão. Estou dando, inclusive, os créditos. Essa live não é monetizada, então não estou ganhando dinheiro em cima da Jovem Pan. Só para ilustrar que a direita, a oposição, está se mobilizando para pedir impeachment, no que eu apoio. Barroso cometeu, sim, um crime de responsabilidade ao fazer política de toga nos julgamentos dos casos Bolsonaro, Lula e assim por diante. Vamos escutar. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele especificamente não comentou ainda a declaração dada hoje, mas o Supremo Tribunal Federal, o STF, já se manifestou por meio de nota. A corte defendeu que a fala do ministro sobre derrotar o bolsonarismo não se referia à atuação de qualquer instituição. Não, né? O bolsonarismo sempre foi atrelado ao presidente, desculpe, e aos seus seguidores. Agora não. O bolsonarismo passou a ser assim um ET, né? Lamentável a nota, acho que é pior. Ele não pede desculpa, hein? Ele não pede desculpas, o Barroso. O comunicado alega que a frase, abre aspas, nós derrotamos a ditadura e o bolsonarismo, fecha aspas, referia-se ao voto popular. O vídeo com o trecho do discurso em que Barroso faz as afirmações... Pela concordância e pela discordância. Esse é o áudio da fala, a gente já viu o vídeo antes, né? Que nós conquistamos, nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a... Aqui no Prós e Contras. Vamos escutar o Felipe Dávila. O Felipe Dávila, ele foi candidato à presidência da República pelo Partido Novo. Ele é um comentarista político da Jovem Pan. Eu acho que vale a pena a gente escutar esse comentário. Então, agradecendo aí a Jovem Pan e ao Felipe Dávila, acho que é bacana a gente ouvir o que ele tem a dizer, né? Sobre esse assunto. Deixa eu apresentar aqui para vocês, botar na tela. Felipe Dávila foi candidato pelo Novo. Mas a gente segue nesse assunto, vamos repercutir com o nosso comentarista Luiz Felipe Dávila, a quem eu agradeço demais pela participação. Dávila, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde a você. Essa notícia trazida pelo André Anelli repercute em toda a imprensa, pude acompanhar várias manifestações nas redes sociais e eu queria pedir, por gentileza, para nós separarmos o seu comentário em duas partes. Primeiramente, eu gostaria de escutar a sua avaliação acerca das falas do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, em que disse nesse evento de estudantes, da União Nacional dos Estudantes, que ele lutou contra a ditadura e contra o bolsonarismo, mas eu abro aspas para falar dele, nós vencemos o bolsonarismo. O quão perigosa é uma declaração dessa sendo feita por um ministro do Supremo Tribunal Federal, hein, Dávila? Olha, Daniel, é muito perigoso, porque não existe nenhum país do mundo que o ministro da Suprema Corte participa de um evento estudantil e tem uma fala de militante político. É incompatível com o cargo que ele exerce. E aí é um ponto importante. O Brasil, nesse país polarizado, precisa baixar a bola, precisa resgatar a credibilidade das instituições, a deferência do cargo. E a fala do ministro Barroso é um menosprezo ao cargo que ele ocupa, que deveria ser da imparcialidade absoluta para julgar os casos no Supremo que tem a ver com a Constituição, a interpretação da Constituição. Ninguém está interessado na opinião pessoal do ministro. E quando ele vai num evento estudantil, primeiro que é incompatível com a função de uma pessoa que exerce um cargo no Supremo. E segundo, o conteúdo da fala. Essa ida a esse evento estudantil foi lamentável. É um evento político. O ministro não tem que ter um evento político. O ministro do STF. Flávio Dino vai onde ele quiser, né? Absolutamente inapropriado, inadequado, que só colabora. Eu acelerei um pouco para ficar mais dinâmico, já estamos com 1 hora de live, daqui a pouco já vamos terminar. Para denegrir a imagem do Supremo.
Então, é hora de trazermos a sensatez. E o que acontece, como mostrou a reportagem da Jovem Pan, a reação do Supremo é a reação do corporativismo. Ao invés de reconhecer que o ministro passou do ponto, não, é quase que reiterando ou apoiando o que foi dito. Isso é muito mais preocupante, porque é uma reação da instituição, que deveria agir como guardiã da Constituição brasileira, apoiando verdade. de forma corporativista uma declaração absolutamente infeliz e... É verdade. O Felipe Dávila está coberto de razão nesse recorte, de que até um dos nossos espectadores da live falou esse corporativismo por parte da Suprema Corte. inadequada e totalmente fora de contexto de que a sociedade brasileira espera de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, Dávila, queria, por gentileza, pedir sua análise e sua opinião sobre essa movimentação de alguns parlamentares da oposição, especialmente do PL, como, por exemplo, pude acompanhar manifestações de Nicolas Ferreira, Carlos Jordi, Júlia Zanata, entre outros, que anunciaram que vão formalizar um pedido de impeachment contra o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, sob o argumento de que ele cometeu crime ao exercer atividade político-partidária. O pedido faz sentido, mas, trocando em miúdos, alguma chance disso prosperar no Senado? Olha, primeiramente, sim, ele está no papel da oposição fazer uma exploração política de uma fala absolutamente inadequada. Agora, achar que isso é crime, eu não sou jurista para dizer se isso é crime ou não. O que eu acho é que, como cientista político, é uma fala absolutamente inadequada, que não condiz... É crime, Felipe Dávila. Se tu não diz, eu digo. É crime de responsabilidade um ministro togado assumir posição política e dizer que trabalhou politicamente contra um lado. É crime, sim, Dávila, eu digo. Com que esperamos de um membro do Supremo Tribunal Federal. E está na hora do Supremo voltar a ser essa corte... Bom, tá aí. Já pegamos o core aí da fala do Dávila, sempre uma pessoa muito equilibrada. Eu entendo que ele não queira dizer, né? Ele não tem mandato, aquela coisa toda. Mas eu digo, é crime. O que o pessoal perguntando é da Alemanha. Eu trouxe da Alemanha uma vez esse cachecol. O pessoal estava perguntando. Tá aí o símbolo, né? Que ele fica aparecendo, fica distraindo o pessoal. É crime, sim, Davi. Eu entendo o teu papel, tá na imprensa. Já censuraram, querem caçar a Jovem Pan. Então eu entendo que o Dávila não posso dizer, mas eu digo. Crime, sim, de responsabilidade, o que o ministro Barroso cometeu e precisa ser caçado por causa disso. Tá aí o Alexandre Lima também dando a sua opinião sobre o Dávila, um grande cara. Gente, então para resumir, essa live é isso. O ministro Barroso cometeu o crime de responsabilidade, agiu politicamente contra o bolsonarismo, contra um dos candidatos no pleito, e isso começa, essa fala, esse crime, confesso que ele comete, esse crime de responsabilidade, começa a nos elucidar, inclusive, outras ações. E quando ele diz que nós trabalhamos, ele dá um contexto de que houve uma sinergia de forças, uma mobilização de forças, e que eu sou levado a crer que começou lá com o descondenamento do chefe de quadrilha Luiz Inácio. Então, realmente, o ministro Barroso precisa sofrer processo de impeachment. É réu, confesso, e não há mais a menor condição não dele não julgar mais o Bolsonaro como tenta passar um paninho UOL. Não há mais condições dele continuar de toga. Então esperamos que o general Mourão, inclusive, que possa assistir esse meu vídeo em algum momento. General, o senhor precisa honrar os milhões de votos. Tem que entrar com o pedido de impeachment. O Barroso não tem condições morais e constitucionais de continuar de toga. Tá bom, gente, para encerrar a live eu vou passar o meu vídeo sobre a questão do aumento de impostos aqui na cidade de Porto Alegre, né? Infelizmente ontem nós perdemos, né? A gente tentou defender o pagador de impostos de Porto Alegre, votei contra todos os aumentos, mas democracia é isso, né? Vence a maioria. Tá, então vou passar esse vídeo para vocês. Reitero que espero vocês no meu WhatsApp, espero vocês nas minhas redes. E agora eu vou explicar bem certinho para vocês como é que foi a questão do aumento, do trenzinho da alegria passado ontem na Câmara de Vereadores, trenzinho da alegria que aumentou. Claro, prefeito, vice e vereadores é para a próxima legislatura, secretários já aumenta agora. E o teto subiu para o baronato do funcionalismo
do funcionalismo poder ganhar 20, 30, 40, 50. Tem gente que ganha mais de 60 mil reais na máquina pública. Então vamos ver o que aconteceu ontem na Câmara. Eleitor, do cidadão, do pagador de impostos, não são Voltei aqui, interesses, aparentemente, infelizmente, o interesse do eleitor, do cidadão, do pagador de impostos, não será observado nesse legislativo. Mas o novo esteve o tempo todo ao lado daqueles que pagam a conta, daqueles que carregam o piano. Acredito que um bom resumo da tarde de hoje das votações seria por uma palavra chamada interesses. Nós vimos o interesse da esquerda. O interesse da esquerda, além da oposição pela oposição, era o seu nicho eleitoral, a sindicatos, estourar o orçamento em 30%, uma emenda absolutamente irresponsável do ponto de vista econômico, do ponto de vista de quem paga a conta. Aliás, como eu havia profetizado aqui, quando eu respondi ao líder do PT que não me comovia o discurso petista, porque o interesse deles não é o mesmo de nós liberais. Do outro lado, os interesses da base do governo em defender os privilégios do baronato do funcionalismo público. Aqueles que ganham 40, 50, 60 mil reais tiveram seus interesses defendidos nesse plenário com unhas e dentes. Aliás, a base passou a tarde muda, sem discursar. Quando veio essa tribuna foi para xingar a nossa líder, foi para esbravejar. Agora, quem não teve muitos defensores nesta tarde, além do Partido Novo, e faço justiça também ao vereador Janta, ao vereador Ramiro e também o Gessé, quem teve muitos poucos defensores dos interesses do cidadão, do pagador de impostos, que está lá tirando água de dentro do seu comércio, que teve que cancelar hoje idas para a instalação de algum produto, alguma reforma, e assim não arrecadar nessa tarde. Esses interesses, quem defendeu aqui fomos nós, os liberais. Os interesses do pagador de impostos do cidadão. Não entramos em hipocrisia, não entramos em toma lá da cá, não fizemos oposição por oposição. Estivemos sempre atrelados aos nossos princípios e valores, sempre atrelados àquilo que vimos defendendo ao longo desse debate. Citam Zema, ora, o teto de Minas Gerais é pelo TJ. Aliás, o Zema trouxe impactos, o Zema disse aonde vai cortar. Foi uma votação bem diferente. Aqui, o prefeito vai ganhar como presidente da República. Isso é uma excrescência. Isso é um tapa na cara do pagador de impostos. E a cereja do bolo, como dito anteriormente, os vereadores querem aumentar o salário para a próxima legislatura. Quase 6 mil reais em contas aproximadas. Até os vereadores, alguns, não vou generalizar, mas até vereadores querem o seu naco de interesses nesse jogo de aumenta, aumenta e paga, paga para o cidadão de Porto Alegre. Por isso, nós, do Novo, não defendemos privilégios para ninguém, para nenhuma casta, para nenhum sindicato. Nós defendemos nesse debate a austeridade e o aumento para aquilo que iniciou o debate, atrair pessoas da iniciativa privada para dentro da máquina pública. Aliás, já é um compromisso da Mari Pimentel e do Tiago Albrecht. Vamos cobrar os novos secretários, tão alardeados pelo governo, a atração desses profissionais para dentro da máquina pública. Numa tarde de interesses, aparentemente, infelizmente, o interesse do eleitor, do cidadão, do pagador de impostos, não será observado nesse legislativo. Mas o Novo esteve o tempo todo ao lado daqueles que pagam a conta, daqueles que carregam o piano, do Atlas, que carrega nos ombros o globo, o peso da máquina pública. Por isso, o cidadão de Porto Alegre pode continuar contando com o nosso partido, com o nosso trabalho. Nós não trabalhamos por interesses de corporações, nem de sindicatos, nem de o que o valha. Trabalhamos pelo interesse do cidadão que paga a conta no final do mês, no final do ano. Obrigado, senhor presidente.